Ontem, Jussara Soares conversou com Márcio Gomes, trazendo aqui no jornal a informação de que o governo Lula disse a representantes de Donald Trump, técnicos do governo federal brasileiro, disseram aos representantes americanos que facções que atuam aqui no Brasil, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, não podem ser classificadas pela legislação brasileira como organizações terroristas, e sim como organizações criminosas. Tudo isso aconteceu durante uma reunião de técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública com os enviados do governo de Donald Trump, que estão aqui no Brasil para discutir, entre outras questões, o enfrentamento ao crime organizado. Para a gente tratar desse assunto de como a legislação brasileira lida com as facções criminosas, a gente recebe no estúdio da CNN em Brasília o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Agradeço desde já e já dou boa noite, secretário. Deixa eu antes trazer a Jussara Soares para participar dessa entrevista comigo aqui também. Queria que o senhor explicasse o que foi feito nesta reunião da parte dos técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta conversa. Até onde a gente tem de informações, foi uma conversa técnica, cordial, sem nenhum tipo de rusga política ou qualquer coisa do tipo. E esta explicação técnica de que a atual legislação brasileira define muito claramente o que é terrorismo e o que é crime organizado. Queria que o senhor explicasse para a gente essas diferenças. Muito boa noite mais uma vez, secretário Mário Sarrubo. Boa noite, Yuri. Boa noite, Jussara. Boa noite aos telespectadores. Na verdade, nós temos uma lei específica aqui no Brasil que trata do terrorismo, a Lei 13.260/2016, e ela define ação terrorista, várias ações, como aquelas ligadas a questões religiosas, homofobia, racismo e tudo mais, não tendo nenhuma relação com o conceito que os Estados Unidos da América veem nessa questão de terrorismo. De maneira que não se adequaria ao que nós temos em termos de legislação nacional, a definição de terrorismo, à atividade das facções criminosas que aqui atuam. Na verdade, o problema do Brasil é um problema que diz respeito a vários países do mundo. Vários países do mundo têm esse verdadeiro flagelo que é a criminalidade organizada, inclusive os Estados Unidos da América, e no fundo, essa classificação ela não estaria de acordo com o nosso sistema constitucional e legal. Foi nesse sentido a conversa que os técnicos do Ministério da Justiça tiveram ontem às 15h, 15h30, com os enviados aí do governo americano. Jussara Soares. Secretário, obrigada aqui por estar conosco hoje. Secretário, a oposição ela tem falado em apresentar um projeto de lei para mudar a classificação do terrorismo, ou seja, permitir que essas organizações criminosas possam ser classificadas como terrorismo. Meu questionamento para o senhor é se, a mudar a classificação e incluir essas organizações criminosas como terroristas, isso amplia a capacidade de combate, de enfrentamento a essas organizações. Olha, essa é uma questão política. Evidentemente, se mudarem a legislação, nós vamos ter que fazer uma nova interpretação. Agora, eu não vejo qual seria a vantagem de fazer essa mudança e, mais do que isso, eu não consigo ver qual seria a vantagem dessa declaração por parte do governo americano, que tem soberania e, evidentemente, o Brasil respeita a soberania do governo americano, de qualquer governo, mas é muito importante destacar que o Brasil tem um histórico de cooperação com o governo americano no combate ao crime e também ao crime organizado. O Brasil tem um histórico de cooperação com os nossos vizinhos aqui da América Latina, não só com os vizinhos, mas com todos os países da América Latina. Portanto, isso não traria nenhum acréscimo em termos de qualidade no combate a essas organizações criminosas e, no fundo, destoaria de todo o arcabouço jurídico construído no Brasil para definir o que é terrorismo e para definir o que é organização criminosa. Aliás, é sempre importante pontuar, a Constituição Federal, do seu artigo 4º, ela diz claramente que o Brasil repudia o terrorismo. Portanto, nós não queremos terrorismo, nós colaboramos com os outros países quando terroristas estão aqui no país. Esse é um histórico do Brasil, de maneira que eu entendo
o olhar do governo brasileiro, o olhar, e aqui até pessoal, como professor de direito penal, como professor de direito constitucional, isso não acrescentaria absolutamente nada em termos de qualificação no combate ao crime organizado. Ao contrário, é uma declaração que permitiria aí sanções e tudo mais por parte do governo americano em relação ao Brasil, então é prejudicial ao Brasil. O Brasil tem combatido as organizações criminosas, o Brasil tem cooperado, tem trabalhado em conjunto com organismos internacionais, com outros países, de maneira que nós entendemos que isso não é necessário, respeitado, evidentemente, a soberania do governo americano. Pois é, nesse sentido, secretário, inclusive, tanto o senhor quanto o ministro Ricardo Lewandowski têm falado muito desses acordos, por exemplo, o acordo recentemente firmado com a União Europeia, e o senhor tem defendido muito mudanças na legislação que mais se assemelhariam ao combate, ao enfrentamento, por exemplo, de máfias. Queria que o senhor explicasse qual que é a diferença dessa classificação de terrorismo e de máfia e como isso, esta sua postura e esta defesa que o senhor tem feito de legislação antimáfia, aí sim poderia ter uma eficácia maior no enfrentamento de facções como o Comando Vermelho, primeiro Comando da Capital, que já se tornaram mais do que organizações nacionais, se tornaram organizações criminosas transnacionais com negócios em vários outros países. Exatamente, Yuri. No fundo, nós temos que... É aquela fala do ministro Lewandowski que é muito correta, consistente. O crime deixou de ser nacional, ele se tornou transnacional. Mais do que isso, como diz o próprio ministro, eles dominam territórios, eles recrutam os nossos jovens para estarem nessas organizações, eles estão, na verdade, se infiltrando nos negócios legais da sociedade civil, pontualmente, mas isso é relevante, estão se infiltrando no contexto político. E é aí que entra aquilo que a gente chama de um caráter já mafioso, de um estágio mafioso dessas organizações. Quando eles começam a se infiltrar na sociedade civil, quando eles começam a tentar se infiltrar na política. Por isso, nós estamos, por determinação do ministro Lewandowski, construindo uma legislação antimáfia, que já está num estágio, é bom que se diga, adiantado. Nesse momento, eu diria até que ela está quase pronta, mas estamos dialogando com outros ministérios. Aí tem Ministério dos Direitos Humanos, a AGU, os outros ministérios estão participando dessa construção, é uma construção do governo federal e nós entendemos que ela é importante. Não é a solução para o crime organizado no Brasil, ela é apenas um pilar importante para a gente qualificar a resposta do sistema judicial a essas organizações criminosas /mafiosas. Mas, insisto, não são, na visão da legislação constitucional e penal brasileira, terroristas. Jussara? Secretário, pelas informações que nós temos aqui, nessa reunião ontem, esses técnicos americanos disseram que identificaram a presença de organizações criminosas brasileiras em 12 estados americanos. Foi tratada nessa reunião algum avanço na cooperação entre Brasil e os Estados Unidos para fazer esse enfrentamento a essas organizações que estão atuando lá nos Estados Unidos? Não, não foi tratado porque essa cooperação ela é automática, ela é histórica, ela acontece já há mais de uma década, 2 décadas quase. Não é? Eu venho do Ministério Público, no Ministério Público de São Paulo, onde eu atuei por 34 anos. É histórica essa cooperação, há mais de 10, 15 anos que a gente trabalha diretamente com o governo americano, então nos trata disso. O que nós deixamos muito claro, a nossa equipe deixou muito claro, é o contexto brasileiro, a definição legal constitucional do Brasil e mais do que isso, né, o que eu acho muito importante a gente sempre destacar. O Brasil não é um país que está entregue ao crime organizado, muito pelo contrário. Vocês noticiam aqui quase que diariamente operações em todos os níveis, nos níveis dos estados e no nível federal. A nossa Polícia Federal tem um programa muito consistente, que são as FICOS, que quase que semanalmente tem operações contra o crime organizado. São bilhões já arrecadados dessas organizações criminosas. Então, nós estamos, na verdade, reagindo. Daí porque também nós entendemos não há necessidade de escalarmos definições ou de haver qualquer outro tipo de
de transformação. É claro que é algo grave, mas como eu disse no início, é um flagelo que o mundo todo enfrenta. Eu tenho viajado bastante, estive recentemente nos Estados Unidos, tenho participado de organizações multilaterais na América Latina. Semana retrasada estive em Washington, no programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde conversamos com vários países da América Latina, discutimos o crime organizado, temos um trabalho de integração. A nossa Polícia Federal está construindo um centro, está em fase final, já devemos inaugurar em breve, um centro de cooperação internacional para o combate ao crime organizado na Amazônia. Portanto, temos respostas, temos instituições que funcionam. Para não dizer que nós temos um Ministério Público forte no Brasil, para não dizer que nós temos um Poder Judiciário forte, polícias muito fortes trabalhando. Portanto, temos que seguir o caminho, temos que utilizar de estratégias, temos que mudar alguns aspectos da legislação, olhar para a lavagem de dinheiro, as nossas redes aqui fomentadas pelo Ministério da Justiça, Renorcrim, Renarc, Recupera, tem trabalhado com muita eficiência. Hoje, por exemplo, eu venho do estado de Tocantins e obtive lá o testemunho de que a Renorcrim apresentou resultados muito positivos contra o crime organizado do estado de Tocantins. É um trabalho governo federal, Polícia Federal, os estados, de maneira que não há necessidade de nada disso, muito menos de qualquer movimento político. Acho que o Brasil precisa estar unido nesse debate, todas as tendências político-ideológicas, partidárias, nós temos que estar unidos nesse debate para enfrentarmos o crime organizado, que eu repito, não é um flagelo só do Brasil.